A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queridos, amados do Senhor, amém? Deus é bom, mais um dia Deus tem preparado para nós estarmos aqui hoje, amém? Com o advento aí que muitas igrejas não podem abrir, Deus colocou no meu coração de trazer uma mensagem em dias alternados, um dia sim, um dia não, uma mensagem para o coração dos irmãos, amém? Eu quero trazer hoje um estudo acerca da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja. O que é a segunda vinda e o que é o arrebatamento da igreja? Onde eles estão prescritos? Qual será o período entre eles? Qual a diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo? Para quem é o arrebatamento? Para quem é a segunda vinda? Amém? Como texto base para nós estudarmos, vamos ler o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, amém? Versículo de número 3 em diante, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazê-lo. Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos que aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus, que morreram esperando a ressurreição, que morreram aguardando a volta de Jesus, elas não serão decepcionadas. O Senhor virá buscar elas, aquelas pessoas que morreram há tantos anos e que nos falavam acerca da volta de Cristo. Muitos patriarcas da igreja, como Daniel Berg, Gunnar Wingre, David Livingstone e outros mais, amém? David Livingstone, amém? E outros mais que morreram esperando a volta de Cristo, Billy Graham e outros mais. Eu quero dizer a vocês, eles não serão decepcionados. A sua mãe, a sua avó, a sua tia, o seu pai, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos que morreram aguardando a volta e a esperança do arrebatamento, eles não serão decepcionados. O Senhor diz que não decepciona ninguém. A palavra diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, se Jesus falou que Ele ia voltar para arrebatar a igreja, Ele vai voltar para arrebatar. Quer essa igreja esteja viva ou quer essa igreja já tenha alguns falecidos. Mas eles não vão ficar sem ver o arrebatamento da igreja. Olha que privilégio você ter um Deus fiel a você, de tal maneira que mesmo que você tenha morrido e o arrebatamento fosse daqui a 2000 anos, a certeza é de que o Senhor não ficaria te devendo nada. Amém? Versículo de número 15. Se dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, eu quero dizer aqui, queridos, sobre o que é o arrebatamento da igreja, que Paulo está dizendo aqui na carta aos irmãos de Tessalônica. Eu quero falar sobre o que é o arrebatamento, qual a diferenciação entre arrebatamento e segunda vinda. Para quem é o arrebatamento? Para quem é a segunda vinda? Então, alguns pontos. Primeiramente, o arrebatamento da igreja. Tudo que eu vou falar, eu vou mostrar aqui dentro das Escrituras. O arrebatamento da igreja, ele é para os fiéis, ele é para os salvos, ele é para aqueles que estão aguardando a volta do Senhor, quer estejam vivos, quer já estejam mortos, quer já tenham sido pegos pelo sono da mortandade, quer já estejam dormindo no Senhor. Amém? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o arrebatamento da igreja, ele é para a igreja do Senhor, ele é para aqueles que estão vivos no aguardo do arrebatamento, ele é para aquelas pessoas que estão esperando o Senhor voltar. Terceiro ponto, o arrebatamento da igreja, ele vem em silêncio, ele vem em oculto. O primeiro arrebatamento, o arrebatamento da igreja
Ele vem em secreto, não é para todo mundo, nem todo mundo vai ver. Só quem vai ver o arrebatamento da igreja é aqueles que estão esperando a volta do Senhor. Só quem vai ouvir o soar da trombeta, como o apóstolo São Paulo aqui está nos advertindo, é aqueles que estão preparados para a volta do Senhor, é aqueles que estão guardando a sua vida longe do pecado, longe da mancha do pecado, longe de tudo aquilo que abomina e desagrada ao Senhor. E isso tudo acontecerá à vista de outras pessoas que não estão se preparando para ver o arrebatamento da igreja e que para eles será olho nu. A segunda vinda do Senhor agora será para o mundo inteiro, todos verão. A segunda vinda do Senhor, Ele não vem mais como um libertador, vamos dizer assim. Ele vem no arrebatamento como um libertador. Na segunda vinda ele vem como um juiz, ele vem para julgar o povo. Ele vem no arrebatamento para nos libertar do corpo desta morte, como o apóstolo São Paulo vai nos dizer. Mas na vinda do Senhor ele vem para guerrear contra aqueles que ficaram contra a igreja, contra aqueles que ficaram contra Israel, contra aqueles que não adoraram ao Senhor. Queridos, eu quero dizer a vocês que o arrebatamento da igreja está muito próximo e que nós temos que nos preparar. A segunda vinda não é escondido, todo olho o verá, todo mundo vai ver. O mundo inteiro verá Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O arrebatamento não, será num abrir e piscar de olhos, como o apóstolo São Paulo vai nos dizer. Será num momento rápido e certeiro. Agora, a segunda vinda não, haverá uma guerra de tal modo que a Bíblia vai dizer que os anjos convocam as aves do céu para comer a carne daqueles que vão se voltar contra o Deus Todo-Poderoso. E o mais impressionante de tudo isso, o arrebatamento da igreja, Jesus vem nas nuvens do céu e a igreja sai a encontrar o Senhor. Agora, a segunda vinda não, Jesus desce à terra, põe os pés no monte e o monte se fende no meio. Oh, que glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Para que possamos continuar esse estudo, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro da Revelação, no livro de Apocalipse. Amém? Capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo número 14 em diante. Amém? Vamos ao versículo 11 até o 14. Amém? Que diz assim: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Amém? E estavam vestidos com uma veste salpicada de sangue, o qual se chama Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E sua veste e na sua coxa tem escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Então aqui nós estamos falando exatamente isso. Aqui nós estamos falando sobre a segunda volta de Cristo. Aqui João está vendo a volta de Cristo. Aqui é um período já depois da tribulação. Nós vemos aqui que a besta já está reunida com os exércitos da terra. A besta já comanda o exército
da terra. Então aqui nós estamos falando exatamente da segunda volta de Cristo. Oh, glória ao nome do Senhor. Querido, eu quero dizer a vocês que Deus tem preparado um caminho pelo qual nós podemos nos livrar da grande tribulação. Essa segunda vinda do Senhor, ela vem depois da grande tribulação. E o arrebatamento, ele vem antes da tribulação. O arrebatamento da igreja, ele estava prescrito também lá em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz assim: olha o que o Senhor fala para a igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha que coisa interessante, queridos irmãos e irmãs que estão me acompanhando. O Senhor fala que Ele vai guardar a igreja de Filadélfia e, consequentemente, nós, a igreja, de se manter fiel da hora da tentação. Não é na hora da tentação. Na hora significa que ele passaria com ela, como Deus passou na cova de leão com Daniel, como Deus passou na fornalha ardente de fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas ele fala: não, eu vou te livrar da hora, quer dizer, eu vou te tirar daquela hora, daquele momento eu vou te livrar, eu vou te tirar dali. Então olha que coisa maravilhosa. Também vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9. Olha o que diz aqui, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição, para a conquista da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Amém? Eu quero dizer a vocês, meus queridos e minhas queridas, que Deus é maravilhoso. Eu quero dizer a vocês que Deus é poderoso. Amém? Eu quero dizer a vocês que a presença de Deus é grandiosa para nós. O arrebatamento da igreja é a retirada dos salvos da terra como um ato de libertação. Jesus nos liberta deste corpo da morte. O apóstolo Paulo vai dizer que este corpo é o corpo da morte, é o corpo do pecado, é o corpo da mentira. Mas o arrebatamento da igreja é a libertação. Meu querido, minha querida, quantos gostariam de ser libertos do corpo desta morte? Quantos gostariam de ser livres das doenças? Nós temos visto tantas pessoas dentro de hospitais doentes, tantas pessoas sofrendo, até servos de Deus. Quantos não gostariam de não mais sofrer a influência do pecado, mas poder andar com o Senhor Jesus para sempre? Por isso que o arrebatamento da igreja, para nós, é uma libertação. Para nós, é uma libertação da nossa vida aqui. Oh, glória a Deus! Já a segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como um ato de julgamento. Então veja a diferença. Para nós, libertação. Para eles, julgamento. Para nós, salvação e vida eterna. Para eles, condenação e perdição eterna. Oh, glória ao nome do Senhor. Você que está me ouvindo, meu querido, ainda dá tempo de você se converter ao Senhor Jesus. Ainda dá tempo de você aceitar o Senhor Jesus como seu único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador. Porque aqueles que não forem achados com seus nomes no livro da vida serão pegos, despreparados e desapercebidos para a volta do Senhor. Amém? Vamos ler lá o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 40 em diante. Olha o que o Senhor vai dizer. Amém? Eu vou até ler um pouquinho antes, irmãos. Eu vou ler do versículo 36 em diante. Diz assim, ó: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim será como nos dias anteriores ao dilúvio.
comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam novamente. Olha o que o Evangelho está dizendo, é algo secreto, é algo oculto, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moedas no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então, qual que é aqui a recomendação que Jesus faz? Olha para os dias de Noé. Quer dizer, Noé prega 120 anos aproximadamente, construindo uma arca e avisando para o povo: olha, o dilúvio vai vir, olha, o dilúvio vai vir, olha pessoal, o Senhor me disse sobre o dilúvio, Deus me falou sobre o dilúvio. O que acontece? Eles não dão ouvidos a Noé. Oh meu Deus! E o que acontece? Noé entra na arca e eles nem percebem quando Noé entra na arca. A arca se fecha por dentro, mas na hora que começa o dilúvio, Deus vem e fecha a arca por fora, de tal maneira que eles batem na arca, mas não conseguem entrar. E aí Jesus está dizendo assim: olha, será como nos dias de Noé. Eles sentiam uma indiferença, eles tinham uma indiferença a despeito do Evangelho. Não é hoje assim, meu irmão e minha irmã? Hoje eles não têm indiferença a respeito do Evangelho. Hoje nós, como servos de Deus, que estamos nas lideranças de igreja, não somos chamados muitas vezes de ladrões, não somos chamados muitas vezes de mentirosos. Hoje não há uma indiferença, uma perseguição no meio do povo de Deus, porque nós ainda dizemos que pecado é pecado e não abrimos mão do pecado. Pois é, até que chegará o dia que nós entraremos na arca. Oh, glória ao nome do Senhor. E ao entrar na arca, queridos e queridas, eles não vão perceber até que o Senhor venha e nos leve. Olha que coisa maravilhosa. Então isso é o arrebatamento da igreja. Aí alguém vai dizer assim: ah, irmão, o senhor pode estar tirando o contexto. Então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Olha o que Paulo vai dizer a despeito do arrebatamento da igreja, para que nós não tenhamos dúvida. Olha o que Paulo vai dizer: eis aqui vos digo um mistério. Quer dizer, Paulo está revelando. Se era um mistério, significa que estava escondido, era aquilo que estava guardado. Mas agora Paulo está dizendo: olha, eis que aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos nós vamos morrer. Alguns de nós podem até morrer, mas nem todos. Vai haver servos de Deus esperando a volta do Senhor. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, novamente, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, de novo Paulo dizendo, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, nós seremos mudados, nós seremos levados. Então veja como Paulo está dizendo que será algo rápido, será algo momentâneo. A segunda vinda não será assim. A segunda vinda todo olho vai ver, e nós já vamos ver isso. Eu quero só prestar atenção, chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, Paulo, ele era cidadão de Roma. Uma das cidadanias de Paulo, ele tinha cidadania romana. Então, meu irmão e minha irmã, Paulo está usando aqui uma alegoria. Qual que é a alegoria? A trombeta que os romanos usavam. Os romanos, eles tinham o hábito de ir para a guerra, de ir para o campo de batalha, de irem pelejar. E eles armavam ali as suas tendas para guerrearem, eles estavam longe de casa, eles estavam fora da casa deles, mas estavam batalhando, estavam pelejando pelo império. Mas chegava o dia de ir para casa. E quando chegava o dia de ir para casa, acontecia o quê? Havia 3 toques de trombeta. O primeiro toque
Era anunciado, e o que acontecia? O apóstolo Paulo então está usando essa referência. Quando se tocava a primeira trombeta, era o anúncio que era para eles desarmarem as tendas, era para eles desarmarem as barracas, desmontarem os kitnets, vamos dizer assim, desmontar lá a tenda, porque já estava sabendo que estava na hora de ir embora para casa. O segundo toque era para eles se apresentarem diante ao seu comandante, com as suas vestes todas preparadas, se apresentar diante ao exército, com ordem de marchar, se apresentar diante ao exército, com as suas roupas bem trajadas, com as suas malas bem preparadas, com sua vestimenta adequada para o combate. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Que não vai ser de qualquer maneira. Nós devemos nos apresentar ante ao nosso general, trajando as vestes da santidade, que em nós não haja mancha, nem mácula do pecado, mas que o Senhor possa nos achar, nós preparados e prontos para seguir o Evangelho da salvação. E então Paulo diz, no soar da última trombeta. Qual é o soar da última trombeta? Eles estavam todos lá, prontos, esperando a ordem do comandante. Quando de repente tocava a última trombeta, era a ordem de marchar. Quando Paulo está dizendo, antes ao toque da última trombeta, Paulo quer dizer, olha, vai tocar uma, vai tocar duas, mas quando tocar a última, é para nós voltarmos para casa. Nós somos cidadãos do céu, nós não somos cidadãos dessa terra, nós nascemos para ir para o céu, o nosso lugar é o céu, nossa morada é o céu, nós não somos cidadãos daqui. É por isso que o próprio Senhor vai nos dizer, vocês são peregrinos, forasteiros nessa terra, mas vai chegar um dia em que a última trombeta vai soar e nós vamos voltar para a nossa casa, nós vamos voltar para a nossa pátria. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Agora a segunda vinda, vamos ver um pouco do que vai ser a segunda vinda. Apocalipse capítulo de número 1, amém? Apocalipse capítulo de número 1, glória ao nome do Senhor, aleluia. Versículo de número 7. Olha o que vai dizer a respeito da segunda vinda. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então veja, a segunda vinda já é diferente. Olha o que Paulo está dizendo. Vai ser num momento, num abrir e piscar de olhos, um arrebatamento. A segunda vinda não. A segunda vinda todos vão ver, todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram terão de ver os céus abertos e ele vindo com poder e grande glória. Oh, glória ao nome do Senhor. Vamos ler lá no Evangelho de Mateus de novo, capítulo de número 24. Veja como é sugestivo, amém, irmãos? Nós vimos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, no versículo de número 40 em diante, versículo de número 36 em diante, falando sobre o arrebatamento. Agora no versículo de número 29 em diante, ele já está falando não sobre o arrebatamento, mas já está falando sobre a segunda vinda. Olha só o que acontece. Olha o que o nosso Senhor Jesus está dizendo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Oh, glória ao nome do Senhor. Então quer dizer, aquele lá vai ser o que? Oculto. Aquele lá vai ser o que? Olha, estariam como nos dias de Noé. Noé entrou na arca e ninguém percebeu nada. Vão estar duas moedas no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Estarão dois no campo. Vocês podem continuar a leitura do Evangelho. O próprio Senhor vai dizer, olha, eu vou chegar de surpresa, como um ladrão que ninguém está esperando. Aqui no Evangelho de Mateus 24, no versículo 29, ele já está dizendo, olha, todo mundo vai ver a minha segunda volta, todo olho verá, depois da aflição daqueles dias. Qual dia? O dia da grande tribulação. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares no arrebatamento.
mas na segunda volta, o Senhor desce à terra para encontrar com os infiéis. Olha que coisa, irmãos. Nós estamos nos preparando para ir de encontro ao Senhor, mas na segunda volta, Ele vem de encontro aos ímpios. Nós estávamos nos preparando para subir redimidos e salvos. Ele desce para condenar e julgar aqueles que estão aqui. Santo Deus, por isso que nós temos que nos preparar. Não é tempo de nós olharmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas nós olharmos o alvo, que é o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos queridos, eu quero dizer aos irmãos que para que vocês vejam, para que vocês saibam como as coisas vão acontecer, a segunda vinda, a Bíblia vai nos se referir dizendo que Jesus vai vir pelejar contra o anticristo, pelejar contra o falso profeta, pelejar contra aqueles que se levantaram contra Israel. Se você puder, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia lá, no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos, ou seja, materiais de guerra, algo conquistado em guerra, o despojo sempre é aquilo que a pessoa conquistava. Então, conquistou o despojo de guerra. O que é o despojo? É os bens que aquele rei conquistou. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se despartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, de fronte a Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se partirá para o norte, metade do monte se partirá para o sul, e fugireis pelo vale dos montes, porque os vales do monte chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias do rei Uzias de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos. Que santos? Os santos é a igreja. João acabou de falar lá em Apocalipse que nós iríamos com vestes brancas, com cavalos, e aqui o profeta Zacarias está dizendo, ele virá com todos os santos. Os santos são aqueles que não mancharam sua mancha com o pecado, não se entregaram ao mundo, não amaram mais ao mundo, mas amaram o Senhor e se prepararam para a vinda do Senhor. Então você foi arrebatado, você participou das bodas, e agora você vai descer para a grande batalha. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No estio do inverno sucederá, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Amém? Vocês depois podem continuar lendo. O que eu quero dizer para os irmãos aqui? Naquele dia, no dia do Senhor, depois da grande tribulação, vocês sabem, queridos irmãos, que os judeus até hoje não reconhecem Jesus como Salvador. Os judeus até hoje estão esperando o Messias deles. Até hoje os judeus estão lá orando a Deus, esperando o Messias. Eles não reconheceram Jesus. Jesus diz assim, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, e vocês o receberão. Este é o anticristo. Então eles estarão lá, achando que o anticristo é o Salvador deles.
mas de repente o anticristo, com todas as nações da terra, vai se voltar contra Israel, vai tentar esmagar Israel, vai tentar matar Israel. Eles vão entrar na cidade, vão matar alguns, eu creio nisso, porque o profeta Zacarias está dizendo aqui, serão expulsos da cidade. Mas o que acontecerá? Acontecerá que eles vão reconhecer: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor é verdadeiramente o nosso Messias, o Senhor é verdadeiramente o nosso Salvador. Os nossos pais não te reconheceram, Senhor, mataram o Senhor e colocaram a espada, mas nós agora estamos dizendo: ó Jesus, nos salve, ó Senhor Jesus, salve-nos do que está acontecendo. Então o Senhor Jesus virá num cavalo branco, com vestes brancas, escrito sobre a sua coxa, e os seus santos, quem são santos? Somos nós, e os seus servos, que serão salvos, que estarão livres da grande tribulação, consigo no cavalo branco, a pelejar contra o adversário. Glória ao nome do Senhor. Queridos, isto é a maior prova do que é a segunda vinda do Senhor. Então Cristo vai pegar Satanás, vai pegar a besta, vai pegar o falso profeta. O Senhor vai pegar a Satanás, a besta e o profeta, e vai lançar num lago de fogo e enxofre. Pegará aqueles que serviram a besta, que serviram ao anticristo, e os matará com a espada, com o sopro da sua boca, como a Bíblia vai dizer. O Senhor, aquele anticristo, aquele falso profeta que enganava as nações, que fazia acontecer, Jesus vai só fazer assim, ó, e vai matá-los com o sopro da sua boca, e as aves dos céus vão vir para comer as carnes deles. Mas eu quero dizer a vocês, meus queridos, que o Senhor vai guardar aqueles que forem fiéis. Eu quero dizer a vocês, meu querido, que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Está muito próximo para começar a grande tribulação. A grande tribulação é um tempo muito difícil que vai vir sobre a terra. E uma outra hora eu vou trazer um outro estudo para vocês do que é a grande tribulação. Eu vou trazer um outro estudo para vocês também da primeira e da segunda ressurreição. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus queridos, é que o arrebatamento da igreja está próximo. Você que está ouvindo essas palavras e está pensando: irmão, às vezes eu quero desanimar, às vezes eu quero desistir, ou você que está afastado, você que está longe da presença do Senhor, ou você que nunca aceitou Jesus como Salvador, esta é a hora, meu irmão, minha irmã, de se achegar para o reino de Deus. Com tudo que está acontecendo, as igrejas já estão fechadas. Tudo bem que é por causa de uma doença, mas as igrejas estão fechadas. Hoje já estão procurando igreja, mas já não estão achando. O que mais precisa acontecer para que você reconheça que a palavra do Senhor tem se cumprido? O que mais tem que acontecer para que você reconheça Jesus como seu único, eterno, exclusivo, suficiente Salvador? Então, meu irmão e minha irmã, este é o momento. Eu quero dizer a vocês que o arrebatamento da igreja, Jesus vem para salvar os redimidos. Jesus vem para resgatar aqueles que são fiéis a Ele. A segunda vinda não, meus irmãos. Agora vocês imaginam, meu querido, minha querida, você está num calor desse, como um dia de hoje que está quente, você querer tomar um copo de água e você não poder tomar água, porque senão você vai ter que marcar a imagem da besta. Mas se você marcar a imagem da besta, você vai ser condenado ao inferno. Você não poder comprar um pacote de comida, um pacote de arroz, um pacote de feijão, porque se você marcar a imagem da besta, você vai para o inferno. Mas se você não marcar, você não pode comprar. Imagine, meu querido e minha querida, você estando procurando igreja e não mais encontrando, você sabendo que podia ser livre destas coisas que vão acontecer, e você simplesmente não deu crédito à palavra do Senhor. Jesus está provendo meios e caminhos pelo qual você possa ser livre dessa grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então seja fiel ao Senhor.